Gente, agora vamos conversar com Clidenor. Já está com um tempinho que eu estou apaixonada né, por uns própolis. Né? E hoje eu queria entender, e eu tenho certeza que você que está em casa também. O Clidenor, na verdade, vai nos explicar esses tipos de própolis que a gente tem, os benefícios e se existem realmente esses própolis verdadeiros vendidos por aí. Porque às vezes você pode comprar algo pensando que é própolis e de repente não é. E aí a gente quer entender, na verdade, qual é o papel do própolis e aí a gente vai chegar nessa questão do própolis vermelho, do marrom, se de fato o própolis verde, eles existem e quais são os benefícios e as contraindicações. Perfeito. Eita, é muita coisa para falar, não é? Bastante coisa. Seja bem-vindo, Feliz Natal. Feliz Natal para todo mundo, bom dia a todos. Vamos lá primeiro o que é, né? O própolis, ele é um produto feito pelas abelhas a partir de resinas extraídas de diversos tipos de plantas. Sim. E aí ele vai ter resinas, bálsamos, vai ter pólen, vai ter óleos essenciais, esses são os principais componentes. Além disso, a gente vai ter também alguns tipos de vitamina, como vitamina A, complexo B e também algumas outras substâncias que vão ser difíceis da gente dizer. Por quê? Porque o própolis vai depender de onde é que as abelhas retiraram essas substâncias. Pronto, então é o seguinte, nós temos as imagens aqui que mostram as abelhas e mostra a questão do própolis. O que me chama a atenção? Você falou algo muito interessante. Por exemplo, dizem que o própolis vermelho, que é muito raro, eu quero que você guarde ele para o final. Pronto, nós estamos aí com o própolis verde. Temos o própolis vermelho. Esse do meio, ele é o quê? Eu não vi Parece direito, que mas acho que é verde o... também. Tem Vamos o dar uma verde, olhadinha, mostra novamente aí pra gente. Os três comuns... Existe, de fato, o própolis normal. Existe que as pessoas dizem que ele não é nem verde, nem marrom, né? Dá pra gente classificar dessa forma? Dá, são três tipos principais, né? O Brasil é o maior produtor mundial de própolis, a gente vai ter a própolis marrom, que é a mais comum. A comum. Né? Mas que não é pior ou melhor por conta disso, é uma questão da cor. A gente vai ter a verde, e a verde vai ter uma característica, normalmente ela é da região de Minas Gerais, porque é extraída, as abelhas vão extrair substâncias de uma planta que a gente chama alecrim do campo. E por isso que ela é um pouquinho, ela tem um ardorzinho, É isso, né? ela tem um sabor diferente por conta disso. Já a própolis vermelha, ela é produzida nas regiões de mangue do Nordeste, por conta também da extração feita de uma planta que, se eu não me engano, chama rabo de bugio. Que o nome ela da nasce planta. nesse Nos local, manguezais do Nordeste, manguezais. e aí vão ter substâncias que vão dar essa coloração vermelha para esse própolis. Pronto, então nós podemos dizer o seguinte, que essas abelhas, elas costumam ficar nestas plantas. Isso. Que estão nestas regiões. Isso. Não é isso? No caso desse própolis marrom, essas abelhas, elas costumam estar aonde? Fora qualquer outro lugar. Qualquer outra região vai ser marrom. Pode ser qualquer outro tipo de planta, flores. Exato. E na verdade são várias, né? Porque aí a abelha vai em várias plantas, em várias espécies, para poder fazer essa extração. Podemos dizer que hoje a marrom, a vermelha e a verde, elas de verdade já foram, passaram realmente por todo um processo e a própria, como é que diz? O Brasil, né? Na verdade, a vigilância sanitária e toda uma história reconhece? Existem tentativas de se padronizar e isso é difícil de fazer, por quê? Porque tem substâncias diferentes que vão depender da região em que é produzida esse mel, esse própolis, onde está essa colmeia. Então a gente tem dificuldade de padronizar. O que a gente consegue padronizar são mais ou menos as quantidades, as concentrações desse própolis. Se ele é um própolis diluído a 30%, a 20%, a 10%. E aí já fica um cuidado. Na farmácia convencional, às vezes aquele spray, ele tem uma concentração ínfima de própolis e ele, na verdade, em vez de ter outras plantas, como ele diz lá, que tem gengibre, limão, ele tem aroma artificial de gengibre de outra planta, ou de romã, ou de outra planta. Então, tenha sempre o cuidado de ler a bula. Eu recomendo mais o extrato que você compra em gotas, porque aí você dilui e ingere ele. Você pode diluir ele em água e aí vai ter um inconveniente porque a xícara, o copo que você diluir vai ficar um pouquinho manchado da própolis, porque ela vai pregar ali e não vai limpar com facilidade, mas você passa um pouquinho de álcool que ela vai diluir.
Você falando dessa forma, o que nós vamos chamar a atenção? Vamos falar da importância, principalmente, do própolis comum, que seria o própolis marrom, né? Quais são os benefícios dele? A gente estima, acredita que ele vai ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antifúngicas. Todos eles, no caso, todos eles teriam essas substâncias porque ele é produzido para ter essa função na colmeia. Qual a nossa dificuldade? Definir qual a dose ideal para seres humanos. E, infelizmente, a gente tem poucas pesquisas. Sem querer fazer teoria da conspiração, mas a gente não tem tanta pesquisa. Por quê? Porque a gente não tem como patentear esses produtos. Ele é produzido pela abelha e a gente não tem como criar uma patente sobre ele. E a indústria gasta muito dinheiro para produzir um medicamento a partir de uma determinada substância. Então, se ela não tem a patente, ela não vai ter esse retorno financeiro. Quer dizer, corre o risco da gente utilizar o que aquela empresa está dizendo ali, por exemplo, 30 gotinhas. Sim. Mas muitas vezes a gente vê outros profissionais dizendo... É conforme o seu peso. Como é que fica? Isso é complicado, né? Vai ter gente dizendo que é 1 gota por quilo, vai ter gente dizendo que é 15 gotas por dia, 30 gotas por dia, mas depende da concentração também. E aí mora o perigo também, né? E depende do seu objetivo, porque, por exemplo, a gente pode utilizar o própolis para tratar mucosites, que são inflamações na mucosa da boca, que podem, por exemplo, ser provocadas por tratamentos de quimioterapia, né, para pessoas que estão em tratamento de câncer, e para isso a gente tem pesquisa, dizendo que o própolis pode sim promover a cicatrização dessas feridas. Então, se eu estou utilizando para a mucosa oral, eu não preciso usar grandes concentrações, eu vou botar na minha boca, utilizar naquela região e eu não preciso ter concentrações altas. Agora, se eu estou pensando em tratar o meu sistema digestivo, se eu estou pensando na minha imunidade, aí sim, eu preciso de concentrações maiores. Pronto, nós vamos deixar o própolis vermelho por último. Vamos agora para o própolis verde. Eu queria muito que você me falasse, segundo as informações, o própolis verde é o queridinho e é o que tem mais benefícios ainda. Ele é famoso somente? Talvez ele seja mais famoso porque ele é mais raro, né? A gente pensa muito nisso também. Ele é o mais exportado para países como o Japão, por exemplo, e como eu disse para vocês, ele tem essa cor por conta da planta que chama alecrim do campo, que pode conferir propriedades diferentes para ele. E aí volta uma questão novamente, a gente não consegue definir a indústria ainda não diz pra gente o quanto dessas substâncias que vai ter em cada própolis. Então, eu, particularmente no meu uso, não costumo diferenciar se é o verde, se é o vermelho ou se é o marrom. Eu uso a própolis. A gente sabe que hoje o mercado também tem... A gente procura criar diferenciais, né? A gente não vai condenar isso. Talvez ele tenha propriedades diferentes, mas a gente ainda não tem estudos científicos em humanos suficiente para estar sendo taxativo com isso. Olha, esse aqui serve para esse aqui serve para aquela outra finalidade. No geral, todos eles vão ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antifúngicas e antimicrobianas. Pronto, vamos falar dos benefícios relacionados à quantidade de tempo. Tem pessoas que estão utilizando o própolis e não param. Sim. Tem pessoas que vão utilizando, enfim, uma vida inteira. Tem, assim, uma contraindicação? Ele é bem seguro e bem tolerado, isso é importante ser dito. Então, é seguro fazer uso prolongado dele e é seguro, inclusive, fazer uso de doses altas. A gente não tem grandes históricos de intoxicação por própolis, porque você teria que tomar doses muito altas para se intoxicar. Entretanto, pessoas que têm alergia a pólen ou têm alergia a produtos de abelha, talvez até pessoas que têm alergia à picada de abelha, a gente pode pensar nisso, é bom fazer um uso com mais cuidado, porque aí você pode ter essas reações inflamatórias, mas no geral ele é bastante seguro e bastante bem tolerado também. Vamos falar do própolis vermelho, porque ele além de ser muito mais raro do que os demais, segundo as informações que a gente sabe, inclusive do Nordeste. Coisa boa, né, gente? Já estão até de olho no nosso própolis, por sinal, né? Inclusive o exterior. O que o exterior não está de olho no que é nosso, né? Mas aí o que chama a atenção do própolis vermelho, principalmente para a questão que você falou do câncer, que ainda não tem nada, né? Mas segundo informações de todos os própolis, menopausa, Sim. TPM e outras situações a mais. Isso de verdade tem sentido? A gente tem os usos tradicionais, né? Que aí a gente
cataloga esses usos e a gente não desconsidera essas utilizações. Né? Esse ramo de pesquisa a gente chama de etnobotânica. Ela avalia os usos tradicionais dos medicamentos tradicionais. Sim. E a gente não pode dizer que isso não funciona porque ele não vai ter um ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego, que é o que a gente gosta realmente na ciência. In vitro, que é no laboratório, a gente tem sim pesquisas dizendo que ele pode inibir crescimento de algum tipo de câncer, como? Promovendo a apoptose dessas células tumorais, que a apoptose é a morte programada, fazendo com que essas células morram. In vitro, a gente tem sim pesquisa disso. Mas a gente não tem boas pesquisas, nem grandes pesquisas em humanos. Né? Isso faz com que a gente diga sempre para as pessoas, não deixe de fazer o seu tratamento que é validado para utilizar um tratamento que você acredita que funciona. Não que ele seja para invalidar, Exato. mas para ser acrescentado. Mas né? você pode utilizar isso como uma prática complementar àquela que você está fazendo. Então, como ele é seguro, bem tolerado e possivelmente não interage com as principais medicações, você pode fazer uso paralelo, mas sempre falando com um profissional de saúde, dizendo para o seu médico, para o seu radioterapeuta, para o seu oncologista que eu quero fazer uso disso, que ele também vai saber fazer as orientações adequadas para você. Quando a gente fala da TPM, quando a gente fala da menopausa, a gente chama atenção para outras contraindicações. Por exemplo, você falou a respeito de medicamentos. Pessoas que têm diabetes ou pessoas que estejam passando por algum tratamento de veias, por exemplo. No caso do própolis vermelho, se fala muito da questão da coagulação. Isso tem sentido ligado ao própolis? Aparentemente, ele tem propriedades antiagregantes plaquetárias, né? Ela pode diminuir a viscosidade do sangue. Isso pode ser interessante para melhorar a circulação sanguínea. Pode ser interessante para melhorar a circulação sanguínea e não piorar. Mas toda substância que tem propriedades antiagregantes plaquetárias, a gente pede que se a pessoa for fazer uma cirurgia, algum procedimento em que exista a possibilidade de perder sangue, que você pare a utilização pelo menos 2 semanas antes do procedimento. Muito bom, é bom chamar a atenção da população relacionada a isso. E os própolis com álcool e sem álcool? Para algumas pessoas é contraindicado, né, o uso de álcool, a pessoa vai sentir incômodo estomacal, algumas pessoas não querem fazer uso de álcool, crianças também não é interessante e gestantes também não devem fazer a utilização de álcool. Então a gente tem um extrato aquoso, é a maneira de extrair o própolis utilizando água. Então a gente, além do extrato aquoso e do extrato etanólico ou alcoólico, a gente também tem o pó, o extrato seco que vai vir em cápsulas. Então se você não quiser fazer o uso através de gotas, você pode comprar o extrato em cápsula. Agora, por que ele vem com álcool? É uma forma de extrair, né? Nas plantas medicinais, a gente vai chamar de tintura. A grande maioria dos extratos de plantas medicinais são extraídos com álcool, porque o álcool é capaz de remover aquelas substâncias das células, né? A água também é capaz de fazer isso e algumas substâncias do própolis elas são extraídas bem em água, então por isso a gente tem a possibilidade de ter um extrato aquoso e o extrato alcoólico também. Existem outros benefícios além desses que a gente citou? Olha, os mais utilizados são realmente esses, né? O anti-inflamatório, o antibiótico, o antifúngico, oxidação. E aí tem pesquisa se ele vai melhorar o perfil, por exemplo, de diabetes, mas isso ainda é inconclusivo, para doenças autoimunes também. Mas o uso que a gente costuma fazer tradicional, a gente acredita que sim, ele é bem tranquilo e bem seguro e eficaz para isso, para uma infecção de garganta, para doenças da mucosa oral, para cicatrização de feridas, possivelmente para a imunidade também. Muito bom. Quando a gente fala assim do própolis, o que chama bastante atenção também é relacionado à questão da diabetes, que as pessoas sempre casam o própolis com a questão do mel. E aí, assim, quem tem diabetes não é interessante ou é interessante? Não, pode fazer uso. Não é contraindicado, Não é né? contraindicado. Inclusive, tem pesquisa que tentou avaliar se o própolis pode diminuir a glicemia, mas infelizmente essa pesquisa não chegou nesse resultado. Mas ela não piorou também. E acredito também que quando chegar essa pesquisa, a gente vai nem sonhar que esse própolis a gente podia usar. Tem isso também. Outra coisa que chama bastante atenção, nós temos picos, né, que fera no sentido do mel dentro do nosso estado. No caso, o nosso mel, principalmente aqui do sul do estado, ele pode trazer própolis, no caso, seria o própolis marrom?
Seria própolis marrom, seria própolis marrom. Talvez o nosso tenha algumas características diferentes dos outros por conta do cerrado e da caatinga, mas isso ainda não foi pesquisado da maneira como deveria, para dizer, olha, o própolis do Piauí tem essas características porque a abelha utiliza essa planta, uma unha de gato, uma jurema, enfim, uma planta específica daqui. Né? Mas é uma pesquisa interessante. Algo muito interessante, talvez até pudesse se criar um outro própolis, exatamente. Né? Isso Validar pode um novo produto para o Piauí. Muito bom. Então, assim, a dica que você dá para quem está assistindo o nosso programa, sempre falando desses produtos que, de uma certa forma, são naturais. Ah, e tem mais. Nós gostaríamos de entender um pouquinho a questão do mínimo 11%, mínimo. Tem sempre essa referência que diz que é para ficar de olho. Porque a gente dilui. O própolis, ele é um material sólido que a gente vai extrair ele no álcool ou na água. Então, se a gente tem 11%, que é o que a Anvisa preconiza, é porque a gente vai ter 11 gramas de própolis a cada 100 ml. Né? Então, isso é um cálculo simples de ser feito. Né? Se você tem muito menos do que isso, provavelmente você não vai ter as ações terapêuticas que a gente gostaria de ter. Né? Então, você vai observar no frasco do que você está comprando a quantidade, né? Quantos por cento vai ter de própolis naquele extrato. E aí, acima de 10%. Então, assim, mínimo de 11 é o que está ainda certo. E se tiver mais... Não tem problema, ele é bastante seguro, então você pode utilizar. E aí isso é uma dica na hora de você ver o preço, né? Às vezes você está vendo um produto, esse aqui é 50% mais caro do que aquele, só que o extrato dele tem o dobro de própolis, então ele vai sair mais barato, mais eficaz, porque né? você vai utilizar menos. Verdade. Né? Então... Quero agradecer pela sua presença, as pessoas que gostam de produtos naturais. O que você tem para falar para essas pessoas que estão assistindo o nosso programa nesse final de ano? Isso é importante, é da nossa tradição, a gente não pode esquecer isso. É óbvio que a gente tem que ter um cuidado de ter pesquisas boas, de ter pesquisa de qualidade, de trazer uma informação de qualidade para buscar a segurança e bons tratamentos para as pessoas, mas é importante que a gente permaneça, né, valorizando nossa tradição, dos usos tradicionais desses medicamentos e lembrar que a grande maioria dos medicamentos que a gente usa veio de origens naturais, né? Então, quando a gente perde esses conhecimentos, às vezes a gente está perdendo a possibilidade de tratamentos melhores no futuro também. E usando de qualquer jeito também, né? E a gente não deve fazer isso. E essa grande preocupação realmente que a população tem que ter. No momento que você sabe que aquele produto é eficaz e que ele dá certo, tome cuidado. Às vezes ele dá certo para você, mas não dá certo para sua amiga. Então, assim, isso é que é interessante. Eu, particularmente, estou utilizando o própolis vermelho. E ele tem me trazido realmente alguns benefícios relacionados à menopausa. Interessante. Quer dizer, para mim, sim. Né? Para mim, sim. Então, assim, não quer dizer que ele vai funcionar para você. Sim. E é interessante que você tenha também uma conversa com o seu especialista, com o médico que você é consultado, para realmente ver se dá certo. Perfeito. Né? Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, Claudenor? Pode me procurar no Instagram, Claudenor Paz. Eu vi no último censo que tem pouquíssimos no Brasil, então você vai me achar muito fácil. Mas é difícil mesmo você encontrar no Brasil um Claudenor igual ao nosso. Também, não só o teu nome, mas como você também. Muito Quero obrigado. agradecer pela sua presença, tá? É sempre um prazer estar aqui com você.